Fala, gente bonito, pessoal não tão bem afeiçoado, pode ficar muito à vontade. Aqui quem fala é o professor Hugo Ferreira, esse é o Questão de História. E na aulinha de hoje, nós vamos dar continuidade ao processo de proclamação da República no Brasil, o fim da monarquia e o início da República Brasileira. Essa aula, portanto, é a parte da proclamação em si, o golpe da República, que vai acontecer no dia 15 de novembro de 1889. Agora, caso você queira conhecer melhor sobre os antecedentes que vão fragilizar a monarquia e fortalecer os ideais republicanos, eu sugiro que você veja a parte 1. Essa aqui é a parte 2 de uma aula maior, beleza? No entanto, se o seu desejo é só realmente ver esse processo aqui, tudo bem, você pode continuar aqui e vai ser o suficiente para os seus interesses. Belezinha, pessoal? Bom, como rápida retomada, eu preciso destacar, conforme a gente viu na última aula, que esse processo aí que vai culminar com a República é um processo resultado de um desgaste muito grande em torno da monarquia. Quer dizer, a monarquia brasileira, o Império Brasileiro, vai ser fragilizado em função de tensionamentos com o exército, em função de tensionamentos com proprietários escravos, ou seja, com donos de escravos, com senhores, em função de fragilização na relação com republicanos e também com a própria igreja, que vai deixar de ser um pilar de sustentação importante para o Império Brasileiro. Então, tudo isso vai somar. E a própria figura do imperador, no meio de alguns círculos sociais, vai ser fragilizada. E a ideia de que a república é o futuro vai estar muito presente em algumas mentes, sobretudo nas áreas mais urbanas, nas áreas onde a palavra pública, política, está mais presente nos jornais e nas conversas. Beleza? Bom, agora para entender esse processo aqui revolucionário, esse golpe da República de 1889, é preciso entender a respeito da participação desse indivíduo aí, o Marechal Deodoro da Fonseca. O Deodoro da Fonseca, a princípio, era um dos nomes muito favoráveis ao Império. Ele era favorável à manutenção do Império. Só que pouco a pouco ele vai ser convencido de que a mudança para a República era necessária. E esse processo de convencimento foi muito importante. Por quê? Porque para tornar legítimo e forte essa República, né, esse processo de desenvolvimento da República, era preciso contar com figuras políticas que dessem força, né, dessem fôlego para essa transição acontecer e que fossem, sobretudo, militares. Por quê? Porque são figuras ordeiras, são figuras que podem, através do uso não só da palavra, mas das armas mesmo, garantir uma mudança política. Então, convencer a ala mais expressiva e mais alto escalão do Exército era muito importante para ser bem sucedido nesse processo. E é por isso que vários segmentos republicanos do Rio de Janeiro vão se aproximar do Deodoro, pessoas importantes, para tentar convencê-lo de que era o momento de proclamar a República. Para tentar justificar essa proclamação, foi dada todo aquele cenário, né? Foi passado por todo aquele cenário, todas aquelas questões que a gente falou agora há pouco, né? Essas discussões permeavam ali a mente dele. Mas não foram só motivos nobres que convenceram o Deodoro a dar o golpe da República. Houve também motivos completamente que nós poderíamos dizer ordinários, ou seja, da vida comum, nada extraordinário, nada muito nobre. Motivos comuns da vida. Como assim? Bom, pessoal, olha só. Naquele momento havia conselho de ministros, vários ministros que atuavam em áreas diferentes, beleza? E havia uma espécie de presidente do conselho de ministros. Naquele momento era o Visconde de Ouro Preto, legal? Só que o Deodoro ficou sabendo que quem assumiria aquele cargo era um cara chamado Gaspar Silveira Martins. Então, assim, o Ouro Preto ia sair, ia chegar um cara chamado Gaspar Silveira Martins. Tá, e daí? E daí que Deodoro não gostava do Gaspar. Havia um problema pessoal entre as duas figuras. E o motivo, pessoal, pode parecer muito tosco, mas é isso que você está imaginando já. Era em função de questões românticas, né? Eles gostavam ou gostaram em algum momento da mesma mulher. E como Gaspar ele foi mais bem sucedido nesse processo, o Deodoro tinha uma espécie de ranço pessoal com esse indivíduo, além de tensões políticas muito pessoais de cada um dos lados. Então, isso foi mais um elemento de convencimento para Deodoro. Quer dizer, olha só, quem vai assumir o Ministério do Império, quem vai assumir o cargo de presidente do Conselho de Ministros, é o Gaspar Silveira Martins. É isso que você quer, Deodoro? Você quer que o Brasil continue nesse cenário que está, com esses problemas todos, e ainda tendo como posição maior no ministério de Dom Pedro II o Gaspar Silveira Martins? E isso não era pouca coisa não, tá, pessoal? Porque naquele contexto,
O imperador estava cada vez com menos influência direta, quer dizer, ele deixava muitos ministros coordenarem. Isso era uma coisa muito própria do segundo reinado, inclusive, né? Que o parlamento foi ganhando força, e sobretudo os ministros. Foi ganhando mais força e ele foi deixando os ministros conduzirem a política nacional. Então, isso, inclusive, foi elemento para convencer Deodoro a subir no cavalo e a proclamar a República Brasileira na cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil naquela ocasião, né? Dando vivas à República e proclamando a República. Quem deveria ter rechaçado Deodoro era Floriano Peixoto. E o próprio Floriano também vira casaca, ou seja, é o cara que na verdade deveria defender o Império, também vai apoiar a proclamação da República. Então Dom Pedro II vê uma situação de mudança política muito rápida acontecendo no Rio de Janeiro, sai correndo de Petrópolis, onde estava, e quando chega no Rio já é tarde demais. A República está sendo proclamada, os documentos estão sendo encaminhados, e Deodoro, portanto, foi o grande proclamador nesse processo, né? Não é a única figura. Tentou-se heroicizar a sua figura em função desse fato, desse ato específico, mas muitas figuras ali que estão subjacentes a ele foram importantes. Figuras as quais nós não lembramos sempre, mas foram fundamentais para poder alimentar esse suposto desejo republicano nas mentes de pessoas tão influentes como o próprio Deodoro. Bom, e aí, portanto, a família imperial vai embora, né? Eles vão para a França. O Brasil termina a monarquia assim, né? Numa transição rápida, acalorada, sem guerras, mas que deixa marcas, vamos dizer assim, de tristeza muito profunda, tanto no Dom Pedro II quanto na sua esposa, Dona Teresa Cristina. Então, isso é um elemento importante a se pensar, né? Porque muita gente também não entendeu essa transição, não qualificava ela como legítima e sentia falta do Império Brasileiro, porque via Dom Pedro II como uma figura importante, como um bom estadista, via o Império a despeito de todos os seus problemas, inclusive com mão de obra escrava, enquanto estável, enquanto que deu crescimento político e econômico ao Brasil. Então tem muitas tensões aí, muitas nuances, as quais não será possível tratar aqui rapidamente nessa aula, né? Bom, de todo modo, República proclamada, e nos primeiros momentos, e repito, tanto por motivos mais nobres e duradouros, vamos dizer assim, como também por motivos mais pueris ali do cotidiano que, enlaçados, geraram a proclamação da República. Nos primeiros momentos era preciso fazer algumas mudanças, né? E uma das primeiras mudanças foi com relação à bandeira, né? A bandeira do Brasil era essa aí, a bandeira do Império. Ela vai passar a ser essa, acreditem se quiser, que é a bandeira do Brasil por 4 dias pós-proclamação, que é a cópia da bandeira norte-americana e que Deodoro achou horrenda por isso, né? Não porque não gostava dos Estados Unidos, mas por ser uma cópia, claramente, né? Por exemplo, tem 13 listras ali. Na bandeira americana, ter 13 listras faz sentido, porque eram 13 colônias. No Brasil, eram mais que 13 capitanias. Então, quer dizer, não tem nem relação com a história do Brasil, é só uma cópia mesmo. E por ter sido rejeitada, aí veio a bandeira atual nossa, que vai ficar esse tempo todo, desde a proclamação até hoje, chamada Ordem e Progresso ali, com o lema, Ordem e Progresso, que é um lema positivista, né? Que é um lema importante, que vai alimentar ali essa filosofia de que a República é melhor, de que o futuro ele vai ser de progresso, crescimento e paz. Na verdade, o lema original é ordem, amor e progresso, mas o Brasil não precisa de amor não, então você tira isso, fica a ordem e progresso, está aí a bandeira, e as estrelinhas representam os estados, beleza? Então, a mudança da bandeira é um elemento importante de marcação de mudança de posicionamento político. O Brasil também vai poder ter que repensar a Constituição, porque a Constituição do Brasil era a Constituição de 1824, até então primeira e única Constituição brasileira, e que vai ser modificada para uma nova Constituição, que vai ser a segunda Constituição da história do Brasil, porém a primeira do ponto de vista republicano, que é a Constituição de 1891. Ou seja, o Brasil vai proclamar a República em 89, tão logo ela é proclamada, se estabelece a formação de uma Assembleia Constituinte, que visa elaborar o quê? Uma Assembleia Constituinte visa elaborar uma Constituição. Constituição essa que estará finalizada e será promulgada no dia 24 de fevereiro de 1891. Tá? E essa Constituição, inclusive, se inspira muito no modelo norte-americano, né? Igual a nossa bandeira, só que a bandeira foi modificada, felizmente, mas a Constituição traz muitos elementos norte-americanos porque a república que todos queriam imitar era a República Norte-Americana. Quer dizer, eles eram um exemplo de república, era um país independente desde o século XVIII e desde então era uma república presidencialista, e, portanto, o Brasil queria ser os Estados Unidos. Então, se antes o modelo a se copiar era o francês, agora o modelo que era visado era o modelo norte-americano. E essa Constituição do Brasil, a de 1891, ela vai ter algumas marcas importantes, como presidencialismo,
Então o Brasil passa a ter presidente ao invés de imperador. Federalismo quer dizer todo o território nacional formado de vários estados. Esses estados todos unidos formam a União Federal. Só que também cada estado, em função do federalismo, tem alguma autonomia local, ou seja, é possível que os estados façam leis próprias para a sua realidade. Então, desde que essas leis, obviamente, não confrontem com as leis da federação. Então, há leis da federação, há leis federais e há leis estaduais. O que não pode acontecer é a contraposição entre essas leis. Mas cada estado da federação pode sim fazer suas próprias leis, seguindo ali as suas peculiaridades. A divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, chamada tripartição de poderes, em substituto aos 4 poderes, porque antes eram 4, executivo, legislativo, judiciário e poder moderador, poder exclusivo do imperador e que dava a ele poder de influenciar todos os demais poderes. Estado laico, separação entre Estado e Igreja, isso quer dizer que a Igreja encaminha-se por conta própria agora, sem mais sofrer influências, por exemplo, como a do beneplácito do padroado, que o imperador podia fazer. Se você quiser entender isso melhor, você tem que voltar na outra aula, beleza? Mas também não se pode confundir isso com proibição de participação de pessoas religiosas no governo. A pessoa confunde muito isso, assim. Não existe proibição, quer dizer, ninguém é mais ou menos idôneo para exercer cargo público por conta da sua religião ou falta de religião. Esse é o ponto. Então, a laicidade não é o mesmo que garantia de não religioso. É simplesmente o fato de que o indivíduo pode exercer cargo público, independentemente da sua profissão de fé. Isso é o Estado laico. E sem beneficiamento, claro, para alguma visão, para alguma instituição, melhor dizendo, religiosa. Legal? Até porque é impossível os indivíduos desligarem seus valores. Quer dizer, as pessoas vão levar seus valores para o poder público, inevitavelmente. E sufrágio universal, que é o mesmo que voto universal. Que significa o quê? Que o voto não é mais por critério econômico. Voto censitário significa que, para além de todos os critérios, tem um específico que é a renda. O voto universal quer dizer que pode haver 1000 critérios, mas nunca um deles será a renda. Então, por exemplo, se só homens puderem votar, ainda assim é universal masculino, desde que não se exija desses homens uma renda mínima. Perfeito? Então, nesse caso, inclusive, no Brasil, é bom destacar, o sufrágio era universal masculino para homens acima de 21 anos, desde que alfabetizados, e que não fossem mendigos, pracinhas, ou seja, militar de baixa patente, né? Ou membros formais do clero. Aí nesse momento não poderia isso acontecer. Legal? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido. Aqui a gente fecha a parte 2, portanto, desse grande bloco de aulas sobre a transição da monarquia para a República Brasileira. Espero que tenham gostado, tenha ficado claro. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de mandar para os amigos, e enfim. Compartilhar é mandar para os amigos, né? Meio óbvio isso. Comentar, enfim, falar o que você quer ver por aqui, tá ok? Muito obrigado por você ter ficado até agora. Espero ter te ajudado e a gente se vê em breve, assim espero. Grande abraço. Tchau, tchau.